السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أهلا. Sabemos que hadith ضعيف é aquele que não tem uma das 6 condições perfeitas, ou as 6 condições perfeitas, ou uma das 6 condições perfeitas reconhecidas e conhecidas e definidas na Academia do Hadith. E, assim como definiu o Sheikh Ibn Hajar Asqalani no seu livro An-Naqd ala Ibn Salah, e também o Imam Hakim Abu Abdullah An-Naysaburi no seu livro Ma'rifatu Ulum al-Hadith. E dentre estas qualidades que enfraquecem o hadith está o incorreto do isnad, onde há narrador fraco ou narradores fracos ou falsos, ou o isnad não tem uma ligação perfeita, assim como o seu contexto tem shudud e illa. E isto também acontece que muita gente narra, é uma coisa que em alguns livros contém também alguns hadiths dhaifos, e muitos dizem que pode ser usado, mas sim no targhib e tarhib, ou seja, no temor, no incentivo à prática das boas ações ou para criar temor nas pessoas. Qual é o hukum desse hadith assim que já se conhece que é dhaif diante dos Ahl Sunnah wal Jama'a, os Salaf? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ridwan Allah alayhim ajma'in. Amma ba'd. Na verdade, hadith fraco perante os Salaf, perante os Ahl Sunnah wal Jama'a, não tem fundamento, porque tudo aquilo que é fraco e que é verificado que isto não veio diretamente do Nabi sallallahu alaihi wasallam, então não é introduzido dentro do nosso seio, dentro do nosso dini, porque estaríamos então a introduzir coisas falsas e dar ao Nabi sallallahu alaihi wasallam palavras ou ações ou atitude ou qualidade ou característica que não são totalmente reais. Os ulama de hadith reprovam este facto que alguns Ahl al-Bid'ah levam os hadiths fracos que falam de incentivos ou hadiths fracos que falam de temores e dizem que isto pode ser feito para este facto. Mas a realidade é que isto está totalmente reprovado. O Sheikh Ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, no seu livro Fath al-Bari, no Kitab al-Ilmi, debaixo do Kitab al-Ilmi, naqueles hadiths em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Quem mentir para mim de propósito, que procure o seu lugar no inferno. E tem outro hadith que diz man kadhaba alayya, quem mentir para mim falyatabawwa maq'adahu min an-nar, que procura o seu hadith no fogo. Outro hadith diz man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Quem dizer algo sobre mim em que eu não falei, que procura o seu lugar no inferno. Rawahu Bukhari wa Muslim, esses hadiths todos. A partir deste hadith, disse o Ibn Hajar Asqalani que é inaceitável alguém narrar hadiths falsos ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar Asqalani trouxe uma vertente muito especial daquilo que você acabou agora de mencionar, dizendo que os Sufi, Ahl al-Bid'ah, interpretaram mal este hadith, que diz assim, man kadhaba alayya muta'ammida. Esse hadith é sahih, mas eles interpretaram mal. Man kadhaba alayya muta'ammida, quem mentir para mim de propósito, falyatabawwa maq'adahu min an-nar, que procura o seu lugar no inferno. Então eles, diz o Ibn Hajar Asqalani no Fath al-Bari, então eles disseram que nós não estamos a mentir o profeta de propósito, apenas estamos a incentivar as pessoas naquilo que é bom e naquilo que é mau, para poderem deixar ou para poderem fazer o bom, mesmo sendo falso, para que as pessoas se encaminhem ou se afastem ou se isolem naquilo que é errado. Mas realmente eles acabaram dando ao profeta palavras de ações, coisas que ele nunca falou e coisas que ele nunca fez, introduzindo no din o bid'ah. E sendo assim, nós podemos concluir, como dizia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, no seu livro Qa'idatun Jalila, e eu também acabei de ler um livro de Fadilat Sheikh Dr. Abdul Karim ibn Khudair, um dos membros da Assembleia Mundial de Grandes Alimos Sauditas. Ele fez o seu tese de mestrado chamado Hukm Hadith Da'if wal Ihtijaj bihi, a posição
real do hadith fraco e o seu apuramento. Quer dizer, qual é a posição? E ele acabou concordando nessa tese que a sua posição é que esse hadith não se apura. Os ulama, os salaf, quando fizeram obras de hadiths fracos, eles fizeram para poderem demonstrar à humanidade que esses hadiths não são apurados. O Imam al-Bukhari fez a Du'afa al-Kabir, a Du'afa al-Saghir. Imam Hanbali fez al-Ilal, o Ma'rifatu al-Rijal. Ibn Abi Hatim fez al-Ilal. Imam ad-Darqutni fez al-Ilal, al-Ilal al-Warida. Ali ibn Madini fez al-Ilal. Imam Abu Hatim bin Hibban fez al-Majruhin. Ibn Adi fez al-Kamil. O Sheikh Albani também fez o Silsila Da'ifa, e muitos, e demonstrando muitos. Ash-Shawkani fez al-Fawaid al-Majmu'a. E nesses todos os livros, eles acabaram concordando que os hadiths fracos, esses hadiths fracos, não seriam usados. Disse o Ibn Taymiyyah no Qa'idatun Jalila, se um hadith fraco é reconhecido e foi classificado que esse hadith é mentira para o Nabi, então não pode se submeter ao Sharia, este hadith, nem no targhib, nem nas virtudes, nem nos tremores, nem ao Sharia, porque senão estaríamos a envolver dentro do din assuntos que não têm base, que não têm fundamento, e daríamos praticamente a dar ao profeta palavras falsas e assuntos falsos, e que isto poderia criar consequências subsequentes dentro do din. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz no seu hadith sahih, como no Imam Muslim, Imam Ahmad ibn Hanbal e Shaybani, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Man haddatha bi hadithin yura annahu al-kadhab, fahuwa ahadu al-kadhibin." Quem contar hadith que por fim esse hadith é verificado que esse hadith é um hadith falso, então ele é um dos mentirosos. E algumas pessoas até tiveram tendência naquilo quando encontraram algumas passagens que dizia, por exemplo, existem algumas passagens que dizem que Imam Hanbali apurava hadiths falsos, mas quando falava das virtudes e quando falava dos tremores. Sim. Mas há uma coisa que muita gente não sabe na academia do hadith. Imam Hanbali, na sua época, Imam Sunnah, ele dividia os hadiths em duas maneiras: o sahih e o da'if. O sahih para ele era aquele hadith, o sahih para ele era aquele hadith que tem condições totalmente perfeitas. E o da'if para ele era basta-se isolar uma das condições perfeitas. Basta-se isolar uma das condições perfeitas. Sim. Imam Hanbali considerava esse hadith como da'if. Então, na época do Imam Hanbali, na época do Imam At-Tirmidhi, ele viu que não, dentre aqueles fracos, quer dizer, que Imam Hanbali todos colocavam na verdade de hadith fraco, existiam, porque uma das condições do hadith sahih é haver uma memorização perfeita. Uma das condições, memorização perfeita dos narradores. Mas Imam Hanbali, basta naquelas condições existir algumas pessoas que não tinham uma memorização perfeita, tinham uma memorização não perfeita, quer dizer, não totalmente perfeita como os outros que têm a perfeição. Imam Hanbali considerava esse hadith como da'if. E esse hadith posteriormente foi considerado como Hasan. Hadith Hasan é aquele que tem todas as condições perfeitas, mas na memorização perfeita do hadith, totalmente perfeita, baixa a sua memorização. É considerado como Hasan. E hadith Hasan na academia de hadith, no Manhaj Ahl Sunnah wal Jamaah, também é considerado como um dos hadiths autênticos. Mas Imam Hanbali, esses hadiths, ele considerava como fraco, porque não tinha uma posição igual, perfeita, daqueles memorizadores tão perfeitos. Então, Imam Tirmidhi, e também essa passagem disse o Ibn Hajar Asqalani, o An-Naqt ala Ibn Salah, e disse, e terão muitos ulama, dentre eles Ibn Taymiyyah, no Qa'idatun Jalila, que Imam Tirmidhi, ele dividiu o hadith em três maneiras: o sahih, que tinha uma memorização perfeita, perfeitamente perfeita; o Hasan, que baixava a sua memorização perfeita; e tinha também hadiths fracos. Então, quando a gente repara a metodologia de Imam Hanbali, vamos encontrar que ele, o Suri Sunnah, no método de Sunnah, ele segue o Corão e o Sunnah. Quer dizer, Kitab Allah e o Sunnah. O Sunnah são hadiths do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E depois ele coloca abaixo aqwali dos Sahaba, ridwanullah alayhim ajma'in, como uma das condições de seguir o Sunnah. E depois, quando ele não tiver o dalil sobre uma dada questão,
ele escolhe naqueles dhaifos, ele prefere escolher o dhaif e não a ideia. E o dhaif que está a se referir nesse âmbito de Imam Hanbali não é o dhaif que está a se referir nessa academia. Quer dizer, refere-se o dhaif ali, na metodologia de Imam Hanbali, o dhaif que é um hadith autêntico, mas não exatamente perfeito dos narradores, quer dizer, na memorização totalmente perfeita, aquela que nós consideramos na atualidade como hadith Hassan. Então, o Imam Hanbali nunca ele apura um hadith fraco para ser usado. Ele fez vários livros a reprovar os hadiths fracos. Mesmo quando o filho dele, Abdullah, perguntava muitos hadiths que ele colocou no Musnad, qual a posição desse hadith, ele reprovava. Para quem reparar os livros de Su'alat Abi Dawud, عن Imam Hanbali, عن أحوال الرواة, as perguntas de Abu Dawud que perguntou ao seu Sheikh Imam Hanbali na situação dos narradores, ou Su'alat al-Athrami, عن Imam Hanbali, ou mesmo no Masail عبد الله عن إمام حنبلي أو مسائل أبي داود عن إمام حنبلي أو مسائل صالح عن إمام حنبلي أو مسائل المروزي عن إمام حنبلي. Alguém vai conseguir ver que Imam Hanbali reprovou muitos hadiths fracos, mesmo que falasse de incentivar a ação ou de tremor. Ele reprovou porque ele apenas o que ele seguia era um hadith corretamente correto e hadith que não tem qualidades fracas dentro do dini. Não é por acaso que ele é conhecido, quer dizer, é muito famoso, vulgar, muita gente burro dizem que Imam Hanbali é mutashaddido, é um homem muito forte, apega-se naquilo que é mais forte. E Imam Shafi'i também, ele não apura os hadiths fracos, não apura, mas os adeptos deles que vieram seguir mais tardar, alguns deles apuraram, colocaram essa regra dentro do usul fiqhiyya do mazhab Imam Shafi'i. Não é por acaso que Imam Nawawi, quando fez o seu livro Arba'in al-Nawawiyya, colocou lá também alguns hadiths fracos, porque ele era Shafi'iyya, não porque essa era uma regra do próprio Imam Shafi'i, mas a regra daqueles que eram adeptos do mazhab Imam Shafi'i introduziram uma regra de usul fiqh de colocar essa regra de tarhib e tarhib. Mas essa é uma regra totalmente reprovada. Até perante alguns adeptos também de Imam Shafi'i reprovaram esses factos e que não se apura. Ibn Hajar era Shafi'iyya, mas também reprovava esses até ele colocou certas condições dentro do Imam Sakhawi, aluno dele, explica isso em muitos livros relacionados ao Mustalah al-Hadith. Então o que nós podemos acima de tudo dizer que um hadith da'if não se apura e não se apura em qualquer dos pontos, mesmo sendo nas virtudes, mesmo sendo nos tremores, porque estaríamos a colocar coisas que Nabi não falou, coisas que Nabi não fez, e também mesmo sendo nas atitudes, mesmo tendo na ética e mesmo sendo no Sharia, são assuntos totalmente reprovados. Assim como nós já constatamos em alguns livros, por exemplo, como por exemplo Fadail al-Amal, lá tem um hadith que diz que tudo tem coração, e o coração do Corão, Surat Yasin. E viu-se que o hadith é dhaif, quer dizer que não é bom porque pode influenciar o nosso aqida. Sim, exatamente, esse hadith não é bom e esse é uma das práticas de bid'ah, porque o hadith veio em todas as linhagens. Esse é um hadith gharib, Imam Tirmidhi até diz hadith gharib, hadith estranho. É um hadith que as pessoas narraram na linhagem de Sulaiman al-Taymi. E Sulaiman al-Taymi, وسليمان التيمي اس حديث بين الليل دي عثماني عن سليمان عثمان النهدي انا عثمان كنوين النهدي وكمان سليمان التيمي عن ابي عن ماقل بن يسار e Sulaiman التيمي foi reprovado nos livros da hadith, como vem no Taqrib al-Tahdhib de Ibn Hajar, no Tahdhib de Ibn Hajar, no Tahdhib al-Kamal de Hafid al-Mizzi, e também no livro de Fadilat al-Sheikh Imam al-Dhahab Mizan al-I'tidal, também piorou reprovando o próprio Ibn Hajar no seu livro Lisan al-Mizan, e o Ibn Hajar Asqalani esse hadith reprovou no seu livro At-Talhis al-Khabir. Sheikh Albani também no Silsila al-Da'ifa. Portanto, ler o Corão para os mortos é uma prática de bid'ah. Sheikh Albani também explicou muito isso no seu livro Ahkam al-Janaiz wa Bid'aha. É um hadith de bid'ah. E vamos lá ver só, o próprio isnad, a linhagem nominal do hadith é uma linhagem fraca,
então o hadith é fraco, é uma das condições de reprovar o hadith. E assim, Sheikh Fadila do Sheikh está informando também que aqueles que depois do enterro lê alguns suras, como Surat al-Baqarah, aqueles que depois do enterro lê o Surat al-Baqarah estão a praticar o bid'ah. Porque o hadith veio na linhagem do Imam Tabarani, colocou este hadith no Mu'jam al-Kabir, na linhagem de um homem chamado Yahya al-Mabluti. Yahya al-Mabluti foi um homem reprovado na Academia do Hadith, no Taqrib Ta'dhib, e no Ta'dhib Ta'dhib, e no Mizan al-I'tidal, e no Kitab al-Kamil Ibn Adi, como também reprovou Imam Daraqutni no seu livro Diwan al-Du'afa, e Imam al-Nisa'i no seu livro al-Du'afa wal-Matruki. Então, praticamente, o sanad e o matni, o contexto e a linhagem nominal e o contexto contrariam o din. Na linhagem nominal são pessoas falsas e o contexto vem contrariar o próprio sunnah do din, como disse o Sheikh Albani rahimahullah, que Nabi Sallam dizia num dos hadiths, ele defendia-se com um hadith que está no Bukhari de Abi Huraira, que diz, radallahu anhu arda, diz, Nabi Sallam dizia: "La taj'alu buyutakum maqabira", ou seja, não podem fazer vossas casas como sendo cemitério. فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة, porque Satanás foge numa casa que se recita Surat al-Baqarah. A partir deste hadith podemos concluir que no cemitério não se recita. E os hadiths que indicam que deve se recitar o Corão na cabeça da pessoa ou nos pés são hadiths batila, mawdu', que são hadiths falsos inventados. E nós não podemos usar no nosso dini coisas falsas inventadas. Man ahadatha fi amrina hada ma laysa min fahuwa radd. Não é por acaso que os ulama do hadith não aceitam usar hadiths fracos dentro do din, porque tem consequências sujas, que é introduzir o bid'ah dentro do próprio Islã, ou introduzir falsidades dentro do próprio Islã, sem que a gente esqueça que o din tem parâmetros. Al-ibada tawqifiyya, essa é uma das regras, princípios de Ahl-Sunnah wal Jama'ah. O ibada tem parâmetros aceitáveis no din que estão recaídos no Corão e no Sunnah e no Sahaba ridwanullah alaihim ajma'in. Então os hadiths fracos não se usam em nenhum momento e não são submetidos ao Nabi sallallahu alaihi wasallam e nem à própria prática do din. E este facto reside muito nesse ahl al-bid'ah. Muito mais, tem muitos jovens que estudam na África do Sul, que estão mais ligados a essa linhagem, porque eles levam muito hadiths falsos, começam aí a usar, e isto cria muito problema no próprio seio do Sharia e do próprio aqidatu salafiyya. Então podemos dizer que isto faz parte do bid'ah. Allah Jalla wa Ala disse no Corão para o nosso Nabi: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. E se Muhammad tivesse adaptado uma das palavras só, nós poderíamos pegar a ele. Allah diz: eu ia pegar ele com minha mão direita e ia cortar a veia do seu pescoço. Imagina isso, Allah iria fazer com o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam se ele inventasse só uma palavra. O Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agora imagina esses ahl al-bid'ah que andam a inventar aí, nos fazer amal, nos barazandes, nos tahalil, nos maulids, a inventar hadiths falsos e a narrar falsamente e a dar a Nabi sallallahu alaihi wasallam coisas que ele nunca falou e nunca praticou. Qual será a sua situação a eles perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia do Qiyamah? Wal-'iyadhu billah. Um grande ponto de reflexão. É um grande ponto de reflexão, como diz Akhi Salaf. E a sua pergunta foi uma questão muito essencial a Huraira Salaf. E eu acho que seria uma questão que poderíamos dar a ilustrar também aos nossos irmãos, mesmo que estejam tão longe, e que tenham também essa importância, tenham esse tipo de como é que posso dizer? De lição como referência sobre essas questões. Amém. E assim sendo assim, Sheikh, qual é a sua recomendação, seja obras ou em relação a esse tipo de atos? Em relação a este tipo de ato, eu recomendo que uma pessoa não pode narrar hadith sem saber se é válido ou não é válido. A pessoa não pode narrar hadith sem saber se é válido ou é inválido, e depois sem saber qual é a posição que a Ahl-Sunnah wal Jama'ah retoma ou tem posicionado sobre este hadith no próprio din. Porque senão ele irá colocar no din coisas que não existem. Abdullah ibn Mubarak dizia: al-isnadu min ad-din, walawla al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. A linhagem nominal faz parte do din. Se não fosse isnad, cada um no din poderia falar o que quer. Mesmo Muhammad ibn Surayn, aluno de Abi Huraira Anas ibn Malik, ele dizia, como colocou essa passagem Imam Muslim no seu livro Muqaddimah Sahih Muslim,
e alguns ulama como Imam al-Hakim no Ma'rifat Ulum al-Hadith, acabaste de referenciar, Ibn Abi Hatim, Abu Hatim al-Razi, no seu livro Al-Jarh wa al-Ta'dil, e Ibn Abi Hatim também colocou uma das passagens. Ele diz, seu filho, eles dizem que Ibn Surayn dizia que no tempo de Nabi as pessoas não se perguntavam acerca da linhagem nominal. كان الناس لا يسألون عن الإسناد في عهد الأولي فلما وقعت الفتنة مش كنت أوفي فتنة لأهل البدع كان إذا روى أحد حديثا يسأل عن إسناد quando alguém narrava hadith era perguntado de onde é que você tiraste, de onde é que você levou essa linhagem do hadith. Quer dizer, Então, já existiam pessoas duvidosas. Já existiam pessoas duvidosas. E como Allah recomendou, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, quando um mentiroso, falso vos traga uma informação, investigai. Então, quando alguém narra hadith, nós vamos investigar até vermos se aqui não tem homens falsos, como acabaste de mencionar, ou se não tem pessoas que memorizavam mal o hadith, porque a gente não pode entregar ao Islã uma coisa não apurada. Daí, quando ele narrava hadith, e narrava de pessoas totalmente perfeitas, justas, com uma informação totalmente adequada, que não tem shudud e não tem illa, e não tem tadlis no matni, então o hadith era apurado. Mas quando narrava hadith onde os seus narradores, os seus ruat, tinham problemas, o hifdi, decorava mal os hadiths, ou eram kadhab, ou eram mentirosos, ou eram falsos, ou a linhagem nominal não chega lá, ou que é munqata'a, ou é mursal, ou mawdu', ou maqlub, ou é mudallas, ou é mu'allaq, ou é mu'udhal. Então o hadith totalmente era reprovado, e não era apurado na academia do Din. E não é por acaso que Allah Jalla wa Ala escolheu pessoas para poder controlar este Din, como disse Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, e também Ibn Qayyim al-Jawziyya, essa passagem nobre, ele diz que se não fossem homens que Allah escolheu, que são os Ahlul Hadith was Sunnah, Ahlul Hadith was Sunnah, para poderem controlar os hadiths e controlar o próprio Din, os Ahlul Bidah poderiam estragar este Din. E Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, quando foi encontrado a fazer livro de hadith e a misturar entre falsos e fracos, foi perguntado por que faz isso. Disse: Allah sempre trará pessoas que irão fazer grandes pesquisas e indagações e depois irão concluir. E esta porta não foi fechada até hoje. A porta de classificação do hadith não foi fechada até hoje. Até hoje há pessoas capazes de fazer isso. Quando falamos de Sheikh Albani, rahimahullah, são grandes ulama na academia do hadith, que hoje em dia todo mundo reconhece que eles classificam hadith e são capazes de poder apurar. E sinto muito quando as pessoas apuram muitos hadiths falsos nos mimbar, contam hadiths falsos nos livros, publicam nos vídeos, praticamente assuntos que não existiram no Sharia. E isso cria feridas dentro do próprio Islã, e próprio aqida deles criam doenças. Por isso eles têm aquilo que se chama shubhat, deturpações dentro do Islã, wal-iyadu billah. Mais ou menos é isso. Não sei se a informação chegou-te de um consenso. Alhamdulillah. As recomendações que eu dou a recomendação às pessoas lerem, primeiro, para poderem perceber o próprio hadith fracos, lerem al-Du'afa de Abu Nu'aym al-Azdi, lerem al-Du'afa wal-Matrukina de Imam al-Nasa'i, lerem al-Du'afa al-Kabir de Imam al-Bukhari, al-Du'afa al-Saghir de Imam al-Bukhari, التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، التاريخ الصغير لإمام البخاري، لير العلل ومعرفة الرجال لإمام حنبلي، العلل ابن أبي حاتم، علل علي بن المديني، العلل الواردة لإمام دار قطني، لير وسلسلة ضعيفة ليفر الشيخ الباني سبيسيالمنتي، لير الفوائد المجموعة لشيخ الباني لشيخ إمام الشوكاني، اللائل المصنوعة لإمام السيوطي، لير كتاب المجروحين لأبو حاتم بن حبان البستي، وميزان الاعتدال للإمام الذهبي، لسان الميزان لابن حجر العسقلاني. São muitos kitabos que contêm os hadiths fracos e falsos. Lerem o livro Al-Mawsu'a fi al-Ahadith al-Mawdu'a, grande kitab. E qualquer hadith, lerem e procurarem saber o seu sanadi, o seu matni, e a sua posição, a sua interpretação, o seu entendimento dentro do salafia, para poderem estar em um caminho corretamente correto. Exatamente. E existe uma coisa que eu também acho que é um bocadinho fundamental. A gente tem constatado hoje em dia, tem pessoas fracas influenciadas pelos outros. Qual é a recomendação? Por exemplo, diz que meu chefe falou,
mas não quer se retificar quando chega a verdade, porque o sheikh dele falou. Esses são muqallidina al-muta'assibiyya, são pessoas que seguem cegamente. Porque nós, os salafis, como dizia o Imam Shafi'i, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Quando o hadith for correto, esse aqui é meu madhabi. Você se és Hanafi, ou se és Maliki, ou se és Shafi'i, ou se és Hanbali, pode seguir esse madhaba. Existiram alimos grandes também que seguiram o madhaba. Ibn Hajar era Shafi'i, Ibn Kathir era Shafi'i, Imam al-Dhahabi era Shafi'i, Ibn Taymiyyah era Hanbali, Ibn al-Qayyim era Hanbali, Imam al-Mizzi era Shafi'i, Ibn Abd al-Barr era Maliki, Al-Hafidh Badruddin al-Aini era Hanafi. Mas quando chegava o ponto de saber que aqui, essa parte do meu mazhaba está errado, o que está correto é o hadith do Nabi que está no outro mazhaba, ele tem que seguir. Porque se não seguir, então você praticamente contraria o Sunnah. Aquilo que dizia Imam Hanbali aos seus alunos novos, diziam, não, mas eu ouvi ao meu Sheikh Sufyan al-Thawri. Então Imam Hanbali dizia, ajibtu li qawmin, eu admiro certas pessoas, ukhbiruhum an isnad sahih wa matn sahih, eu informo a eles a um hadith que tem sanad e matn sahih, ثم يذهبون إلى رأي سفيان الثوري. Mas eles deixam o hadith sahih, vão pegar a ideia do Sheikh Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri é um grande alim, mas não pode ir ao encontro de um alim, mesmo sendo qualquer um que seja. Deixar o hadith do Nabi. Imam Shafi'i dizia, o hadith hujjatu li nafsi. O hadith é uma prova por si. Imam Ibn Hajar, então o Sheikh Hanbali dizia, Imam Hanbali dizia, essas mesmas pessoas que deixam o hadith verdadeiro só por causa de ser fã de um sheikh, fulano mesmo estando errado num livro, ou numa página, ou num volume, ou num artigo, ou num qawli, deixando o hadith correto, estão a contrariar aquele ayah que Allah diz, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً. Cuidado das pessoas que contrariam o assunto do Nabi, eles caírem no fitna. Imam Hanbali dizia que o fitna que se refere aí é o shirkum billah. Porque você está a deixar qawli do Nabi, fi'lu do Nabi, amal e takriru do Nabi, seguindo a ideia de alguém, praticando, você está a fazer shirkum billah, deixou wahyi. وحي بالله منزل وما ينطق عن الهوى إن إلا وحي يوحى. Então o Muhammad, o que trouxe é wahyi. Se você é um Maliki, é um Shafi'i, é um Hanbali, é um Hanafi, pode ser, esses também que foram grandes ânimos, mas nem tudo, em todos os lugares onde você vai seguindo, quando encontrar um lugar errado, tem que pegar o hadith. Imam Malik dizia, não há nenhum de nós, excepto ele, teve falha, excepto o dono desta campa, a referir campo do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. ما من أحد منا إلا يؤخذ قوله أو يترك إلا صاحب هذا القبر. Qualquer um de nós, a palavra dele é levado ou é deixado, excepto o dono dessa campa. Praticamente eles reconheciam que ninguém tinha uma acumulação geral perfeitamente perfeita e não o Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Então há pessoas que dizem que eu não posso fazer isso porque eu sou Hanafi, eu sou Shafi'i. Não, você pode ser Hanafi, você pode ser Shafi'i, mas quando a realidade chegar de um qawli sahih, de um hadith sahih, tem que seguir. Senão fica muta'assib. Assim também estás a aproveitar nos informar que é importante nós investigarmos nosso próprio madhab. Nosso próprio madhab. Para a gente poder melhor saber seguir o sunnah. Porque nós diremos só Hanafi, só al-sunnah wal-jama'ah. Não. Mas vamos descartar alguns sunnas. Não. Eu sou Shafi'i. Não. E em algum momento temos que procurar o que o meu madhab está mais relacionado. Há muitos na atualidade que dizem que são Hanafi, mas fazem maulid, fazem ziyara, fazem talil. Mas Abu Hanifa não faziam, são Ahlul Bid'ah esses. Fazem, dormem nas mesquitas à noite, apagam as lâmpadas, põem tawiz nas barracas, nas lojas, nos armazéns, nas empresas. Depois dizem que são Hanafi. Esses não são Hanafi nada, são Ahlul Bid'ah. Abu Hanifa não era Ahlul Bid'ah. Abu Hanifa era um Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Mas isso que eles estão a fazer. Você quando vai na Beira, no Maputo, lá em cima há pessoas, lá no norte há pessoas que andam a dizer que são Shafi'iyya. Mas vamos lá ver na própria prática, são Ahlul Bid'ah. Fazem maulid, fazem ziyara, fazem dalil, fazem 40 dias, leem o Corão no cemitério. Mas esses assuntos Imam Shafi'i não aprovou. Então, eles são Shafi'iyya, ok? São Ahlul Bid'ah. Talvez são Shafi'iyya de algumas partículas. Talvez dia do Eid, quando rezar Eid em conjunto, quando ler aqueles takbirat só. Mas do resto, acabam o salat, estão a fazer dua em voz alta. Imam Shafi'i não lia dua em voz alta depois do salat. São Ahlul Bid'ah. O que nós queremos dizer, o que eu queria assumir era de que há pessoas que dizem que são Shafi'iyya, mas na realidade, no fundo, não são Shafi'iyya. São Ahlul Bid'ah.
Porque Imam Shafi'i não era Al-Bid'ah. não era Al-Bid'ah. Há pessoas que dizem que não somos Hanafiya, mas vamos lá ver, lê dua em voz alta, dorme nas mesquitas na noite, na noite de sexta-feira, contrariando aquele, Nabi Salama diz lá, contrariando aquele hadith que Nabi proibiu pernoitar na mesquita, a fazer ibadat numa noite da sexta-feira, especificar sexta-feira como noite de ibadat, são coisas de bid'ah, mas eles especificam. Lê o Corão para os mortos, lê o Corão nas suas casas, nas pontas de casas, quando fazem em casa querem inaugurar com o Corão, são coisas de bid'ah. Abu Hanifa não ensinou e não recomendou. E há pessoas que dizem que são maliquia, mas rezam sentido como sendo guerreiros ou polícia em frente de um chefe. Mas Imam Malik não rezava naquela altura. Mesmo Ibn Abdul Barri, quando estava a explicar a Tamhid, não defendeu esses factos, até provou. As pessoas andam a dizer que rezar reto, braços retos, e depois dizem que somos maliquia. Mas não, são erros de um adepto que até o próprio seu fã não seguiu. Aí está. Isso traz o quê? Já são exageros. Que são exageros. E que isto já piora já a trazer mais confusão no din. Hoje em dia, quando tu viajares para o norte, por exemplo, tu encontras pessoas a fazerem maulid, ziara, talil, arbaíno, 40 dias, não sei o que, talismã, essas coisas. Tu perguntas qual é o vosso mazhab, dizem que somos Shafi'iyya. Mas Imam Shafi'i não fazia isso. Você vai para Beira, vai para Maputo, encontra a fazer maulid, ziara, talil, arbaína, a pendurar nas mesquitas, folhas nas barracas para proteção, nas lojas, a pendurarem tawiz nos pescoços, coisas do shirk billah. Tu perguntas qual é o teu mazhab, diz eu sou Hanafiya. Mas Imam Abu Hanifa não fazia isso. Então, afinal de contas, essas pessoas, não sabemos totalmente o que estão a seguir. Se eles seguissem o próprio Abu Hanifa, se seguissem propriamente o Imam Shafi'i, se seguissem o próprio Imam Hanbali, se seguissem o próprio Imam Malik ibn Anas, Imam Ahl al-Madina, eles não podiam cair nessa linhagem toda. Que Allah Jalla wa Ala nos dê firmeza. Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali eram Ahl Sunnah wal Jama'a e eram Salaf Salih e seguiam o Corão e o Sunnah e reconheciam que aí onde eu não sei, não posso ser seguido, deve ser seguido a realidade e que isso deve ser o princípio de todos nós muçulmanos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.